Paz do Senhor, igreja, de novo. Amém? Vou convidar vocês a se colocar de pé. Eu vou pedir para que os irmãos estendam sua mão para cá, me abençoem, orem pela minha vida. Que o Senhor me use nessa noite, amém? Ore pela minha vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor. Te engrandeço, ó Pai, com essa oportunidade, Senhor, de trazer a Tua palavra. Que não seja de mim, que não saia nada de mim, mas que seja o Senhor, Pai. Me usa como vaso nessa noite. Tira de mim o meu conhecimento, a minha sabedoria, e que o Seu Espírito Santo, Senhor, tenha a liberdade de falar, Senhor, a Tua igreja através da minha vida. Eu necessito e preciso, Senhor, da Tua presença, Pai, em o nome de Jesus. Graças a Deus. Pode sentar, igreja, amém? Aleluias. Glórias a Deus. Eu confesso que toda vez que eu sou chamado para ministrar, me dá uma tremedeira, me dá um negócio aqui dentro aqui que eu não sei explicar o que é, né? E às vezes eu tento até fazer um esboço, tento fazer um rascunho, tento fazer alguma coisa, mas como que você vai fazer um rascunho do que você não sabe do que você vai falar ainda, né? E eu, desde o dia que o pastor me convidou para trazer a palavra, eu tinha algumas coisas em mente, né? Porque deita na cama, vem um pensamento de uma coisa, né? Vem uma palavra, você já se imagina aqui na frente, né? Mas quando você está aqui na frente, a história muda. E hoje, ao meio-dia, minha esposa ela nem sabe, mas ela me convidou para a gente almoçar junto com os meninos. E dela foi me mostrar o testemunho de uma família. E eu estava com uma palavra, né? Já dentro de mim. E daí ela contou o testemunho de uma família que ela estava vendo na internet. E eu falei, é aí a palavra, né? É a confirmação. O testemunho que ela... Na verdade, não é um testemunho. É um acontecimento, né? Lá na África que aconteceu. Uma família aceitou Jesus, né? Se converteu a Cristo, né? Largou o mundo do Islã e se converteu a Cristo. Mas olha aqui, o que aconteceu com essa família? Uma semana depois, os familiares, que ainda são do Islã, chamaram essa família, né? Vem aqui na minha casa, vamos nos reunir aqui hoje, né? Vamos marcar uma reunião aqui em casa. Quando essa família chegou lá, o que eles fizeram? Jogaram ácido nas pessoas. Vocês podem procurar na internet, está lá. O menininho todo tomado de ácido, todo derretido de ácido, sabe? Aquela família, e para não bastar, ainda foram na casa daquela família, incendiaram a casa daquela família, os próprios parentes. Incendiaram. Por quê? Porque eles aceitaram a Cristo. Aleluias. Da Badagastor Nagai. Esse é o evangelho, irmãos, que hoje nós temos liberdade de estar aqui, sentado nesse banco confortável. Nós temos som. O pastor pode mexer no retorno. Se o pastor quiser, tiver calor, pode ligar os ventiladores. Nós estamos confortáveis. Nós estamos sendo transmitidos para o mundo inteiro através da internet. Nós temos essa facilidade. Nós temos essa liberdade de estar aqui hoje e cultuar a Deus. E como está frio, tem gente que não vem. Hoje está frio. Nem começou o inverno ainda, hoje está frio, eu não vou na igreja hoje. Aí o Senhor confirmou a palavra que eu tinha que trazer nessa noite. E faz muito tempo já que eu li essa palavra e muito me tocou. E eu vou ler ela inteira, é comprido, mas eu vou ler. Está em Hebreus 11. Aleluias. Aqui nós vamos ver um pouquinho a diferença que tinha do evangelho para o evangelho que nós vivemos hoje. Foi o evangelho que está sendo anunciado em muitos lugares hoje. É uma diferença pequena. Eu vou ler aqui para vocês. O título diz assim: pela fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé,
entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pelo que também de um, e esse já sem vitalidade, descenderam tantos em multidões, como estrelas do céu, e como as areias inumeráveis que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, o que dizem tais coisas claramente mostram que estas que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Agora, porém, desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonhará deles, de ser chamado seu Deus, pois lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu Isaque. Aquele que havia de ser recebido as promessas, ofereceu o seu unigênito. Embora Deus lhe tivesse dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos os ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos. De José o adorou a Deus, apoiando sobre as extremidades do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu instrução acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escolhido por seus pais. Logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter a alegria do pecado. Teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme porque viu aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não o tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho,
como em terra seca, quando porém os egípcios tentavam fazê-lo pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho, como que por terra seca. Quando porém os egípcios tentaram fazê-lo, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, tendo escolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. Agora eu quero que você se atente aqui. Até aqui foi pela fé, né? Quanta palavra de fé. Aqui eu podia fechar a Bíblia e falar assim, ó, vamos ter fé igual esse povo, né? Aqui foi pela fé que as coisas aconteceram. Agora o 32 diz o seguinte: e o que direi mais? Certamente me faltará tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fugas exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram zombarias e açoites, e até algemas e prisões, foram apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles. Pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia planejado coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Aleluia. Senhor, é a tua palavra. Senhor, é a tua palavra. Labadagas Toronagai. Pela fé, irmãos, homens como eu e como você viveram tudo isso que eu falei. É grande a leitura, mas tinha que ser lido. É necessário a gente meditar um pouco. Às vezes você escuta só palavras agradáveis, só coisas, né, que te deixam um pouco animado. Mas como a pregação de domingo do pastor aqui, nós somos uma videira. E a videira, ela não tem um rumo. Depois que ela nasce, o destino quem dá é Deus. É Ele que nos guia, né? Nós temos medo. Nós somos imperfeitos, sim. Nós temos os nossos pensamentos, os nossos medos. Como essa semana, eu estava quase ligando para o pastor, falando: pastor, me tira da agenda para pregar. A minha esposa contou, né, o testemunho da nossa conversa lá em casa. Nós somos fracos, nós temos medo, nós somos inseguros. Nós somos seres humanos. Mas aqui tem uma palavra que nos ensina que se nós termos fé, tudo que esses homens passaram no passado é exemplo para nós perseverar. Tudo que esses homens sofreram no passado é para nós perseverar na fé. Hoje em dia nós temos o quê? Como eu falei, né? Nós temos os templos gigantescos. Hoje em dia você tem na tua mão o celular, você entra no YouTube, entra no Instagram, você vê templos gigantescos. Você vê lugares onde a palavra do Senhor ela é pregada de uma forma que, meu Deus, é maravilhoso. Você vai lá, você pula, você grita, você sai de lá feliz, mas ao mesmo tempo você sai vazio, né? Por quê? Porque você viveu momentos. Hoje em dia, se você for ver grandes igrejas, está na internet, é só você procurar que você vai ver. Tem tudo um aparato, uma organização. O ministro do louvor, ele está falando nos ouvidos dos músicos: aí,
Levanta a galera, vai, levanta a galera, faz isso, faz esse corinho, chama lá, vai junto com o teu pastor, e não sei o que, chama agora, é agora, incendeia. E o Espírito Santo? É um show ou é adoração? É louvor ou é um show? Está se confundindo, né? O que esses homens passaram no passado foi para que nós tivéssemos no século 21 o que nós temos hoje? Nós temos medo, nós temos vergonha. Quantas vezes eu, de testemunho vivo, me envergonhei de falar do Senhor? Quantas vezes o Senhor já provou para mim o quanto Ele é fiel? Quantas vezes Ele já me usou para fazer alguma coisa? Quantas vezes Ele já mostrou a fidelidade para mim e eu me envergonhei? Está ali o Vilmar, ele é meu amigo de infância. Nós crescemos juntos, né? Jogamos muita bola junto. E como eu falei um dia que eu fui fazer um evangelismo lá, quantos amigos nossos, meu amor, estão embaixo da sepultura? Não é verdade? Amigos nossos que cresceram, jogavam futebol, andavam de carrinho, caçavam passarinho, não é verdade? Hoje onde é que eles estão? Não tiveram essa oportunidade de estar aqui, de estar numa igreja, de servir o Senhor, né? E aonde vai ser o destino desses homens? Isso aqui fala onde é o destino. Como eu sempre falo, a palavra de Deus, ela não se molda para mim e para você para nos dar conforto. Ela não se molda para mim para fazer a minha vontade ou para a irmã para fazer a vontade dela, não. A palavra do Senhor, ela é única, ela é reta. Ela não se molda. Deus não se molda por emocionalismo. Deus não é movido à nossa emoção. Não é na minha oração que eu vou fazer aqui e eu faço uma cara de choro, eu faço de conta que estou chorando e não cai uma lágrima. Não, isso não vai comover o Senhor. A Bíblia fala que o Senhor, Ele olha as nossas lágrimas, né? Ele entende as nossas lágrimas. Mas se eu vou orar aqui, igreja e tal, e faço de conta que eu estou para emocionar quem está lá, cadê o Espírito Santo? Aonde que está o Espírito Santo? Aí quando a minha esposa falou hoje esse testemunho dessa família, né? Aí você vai ver na África do Sul, você vai ver em outros países que os cristãos estão sendo perseguidos. Nós não saímos do nosso mundo, se nós não for atrás de informação, nós não vamos ter informação. Se nós não abrimos a nossa mente para ir atrás de informação, nós vamos vivendo no nosso mundo, que Cascavel, o evangelho é assim, assim, assado. Não. Tem irmãos nossos que estão precisando da nossa oração, que estão sofrendo. Existe quantos missionários ao redor do mundo levando a palavra? Quantos missionários estão sofrendo perseguição, fome, padecendo? O mundo, agora depois dessa guerra, está tendo reuniões e mais reuniões de grandes empresas, de grandes governos, para quê? Para se formar uma única ordem. Uma única ordem. Está se acontecendo hoje, está acontecendo essa semana. Os judeus, os Estados Unidos e o Islã se reuniram essa semana para fazer um encontro de religiões. Eles querem fazer, tem um nome, me fugiu o nome, querem para fazer lá em Israel, para três tipos de religiões se juntarem, para buscar os jovens, para dar educação aos jovens. É a palavra do Senhor se cumprindo. É a palavra do Senhor se cumprindo. É guerra, é rumor de guerra, é fome, é peste, é o amor de muitos se esfriando. É a palavra do Senhor se cumprindo hoje. Ela não estava se cumprindo há 100, 200 anos atrás, não. Ela está se cumprindo hoje. Como se esses irmãos ali aceitaram a Jesus. Morreram dessa forma. Nós não imaginamos isso aqui na nossa cidade, no nosso país. Nosso país é um país laico. Agora sim, essa semana, um candidato à presidência falou que o atual presidente está se reunindo com um grupinho de evangélicos. Ele se acha santo com os crentinhos. Essa foi a expressão. Os crentinhos.
um grupinho de evangélicos. Esse candidato, ele está querendo entrar para o governo do nosso país. E se entrar, nós vamos ter essa liberdade? Nós vamos poder falar abertamente o que nós falamos? Nós vamos começar a ser perseguidos. E se nós voltarmos a ser perseguidos? Quantos de nós vai permanecer? E se a polícia chegar ali e falar, não pode mais pregar isso, vocês vão ter que pregar isso? Quantos de nós vamos resistir? Quantas igrejas fecharam com a pandemia? Que tinham medo do vírus? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E onde é que está a fé? Se a pessoa tem medo de morrer. Eu quero que os irmãos saibam que antes de falar para os irmãos, eu estou falando para mim mesmo. Quando o pregador que está aqui na frente, ele fala primeiro para ele, para depois para a igreja, eu falo por mim mesmo. A nossa fé está onde? Está depositada onde? Nós lemos inúmeros acontecimentos da Bíblia aqui, que pela fé homens alcançaram grandes coisas, venceram exércitos. A fé depositada no Senhor, eles não temiam a morte. Conta um historiador que quando os homens antigamente eram levados para ser decapitados, eles, o que faziam? Estava o carrasco puxando eles para decapitar eles, e eles resistiam puxando a corda para trás. Mas tem um historiador que fala que Paulo, quando foi para ser crucificado, ao invés dele correr, ele correu para o madeiro e colocou a cabeça dele, oferecendo, porque ele sabia para onde ele ia, porque ele sabia o que esperava. Um homem que era perseguidor de cristão, um homem que todo mundo sabe a história de Paulo. Paulo perseguia, Paulo matava, Paulo judiava, Paulo encarcerava cristãos. E o que aconteceu? Ele conheceu Jesus, ele conheceu o amor de Cristo, ele se entregou a Cristo, e ele percebeu que morrer era lucro. Ele percebeu que o tempo que ele estava aqui, ele ia fazer aquilo, mas quando chegasse a hora dele, seria a hora de maior alegria, porque ele ia encontrar com o Senhor. Amém? Hoje, no mundo que nós estamos vivendo, você encontra profetas para grandes multidões. Teu nome? O teu nome é Joel. Você veio lá de Foz do Iguaçu. E a pessoa lá começa a chorar porque ele falou o nome da pessoa e a cidade de onde veio. Isso é profeta? Isso não é profeta. E você vê multidões. E você vê a igreja lotada. E você vê as pessoas chorando. Por quê? Porque o cara só falou o nome e só falou a cidade de onde veio. Isso é profeta? É eu chegar para o Joel ali e falar, Joel, que você vai receber uma casa, que você vai receber um carro. Receba! E daí? Mas às vezes eu conheço a pessoa, falo para minha esposa, Pamela, você vai ser assim, você vai ser assado, sendo que eu sei que ela precisa de outra coisa. E daí? Aonde que estão os profetas de hoje? Os profetas que têm o compromisso com a palavra do Senhor, de correção. O profeta tem que andar sozinho. O profeta, ele não é agradável, não. O profeta não é aquela pessoa que vive rodeada de pessoas. Não é aquela pessoa que vive nos holofotes, não. O profeta é aquele que traz correção. Os irmãos, eu falo por mim, eu preciso de correção. Como a minha esposa fala, todo dia nós precisamos que o Senhor nos esfregue a cara nossa no chão. Porque senão nós nos achamos autossuficientes. Nós achamos que nós somos capazes de todas as coisas. Fala, não, eu sou crente, eu faço isso, faço aquele outro. Não, todo dia o Senhor tem que pegar e falar assim, não, você precisa de mim, você é dependente de mim. Eu quero que você entenda que você é o barro, eu sou o oleiro. Se precisar eu te quebro e te faço de novo. É eu que te moldo, é eu que faço com você conforme a tua vontade. Não é, o barro ele não tem o poder de fazer aquilo que ele quer, não, é o oleiro que molda. As nossas igrejas no dia de hoje estão necessitando
de ver milagres. Cadê os milagres das nossas igrejas? Cadê o levanta e anda? Não é só palavra bonita, não é só parede preta e luzes não. Cadê os milagres? Onde a pessoa entra de um jeito e acho que sai até pior. Nós fomos numa vigília, como minha esposa comentou. Eu não consegui olhar. Eu coloquei a Bíblia na frente do meu rosto, porque eu não consegui olhar aquilo. Aonde que está a seriedade da palavra do Senhor? Nem todo que fala Senhor, Senhor vai estar no céu, e vai ter muitos, e muitos é cristão, não está falando de outras denominações, de outras religiões, não. Senhor, no teu nome eu expulsei, no teu nome eu curei enfermo. Aparta de mim porque eu não te conheço. Essa é a palavra do Senhor. Jesus não morreu numa cruz, Jesus não sofreu o que sofreu, Jesus não foi perseguido, teve quase 400 cortes no seu corpo, para o altar servir de piada, servir de circo, servir de atrativo, de entretenimento. A palavra do Senhor, ela é suficiente, ela basta, ela tem que ser suficiente, tem que bastar. Hoje em dia se tem, como eu sempre falo, à la carte. Você pode escolher o que você quer ouvir, mas a verdade ninguém quer ouvir. A verdade é dura, a verdade, ela não traz gente para a igreja. Não é verdade, pastor? Agora, se fizesse um culto aqui de, o patati patatá, enche, porque as pessoas querem ver, elas querem se alegrar, elas querem ver coisas, mas a palavra do Senhor que fala assim: se arrependa do teu pecado, se corrija, me busque mais, me procure mais, tenha mais um tempo comigo, faça a minha vontade. Não é verdade? É difícil, as pessoas não querem mais ouvir isso. Enquanto tem pessoas morrendo porque aceitaram a Cristo, tem pessoas perdendo casa porque aceitaram a Cristo, pessoas sofrendo perseguições porque aceitaram a Cristo. Onde nós vivemos é um oba-oba. Lá na Ucrânia, quantas pessoas morrendo, não só do lado da Ucrânia, mas do lado da Rússia também. Soldados ainda a ordem de um único homem maligno. Quantos soldados estão perdendo a vida? Quantas pessoas precisam da nossa oração? Nós oramos pela Ucrânia? Nós oramos pela Rússia? Nós pedimos para que a guerra cesse? Nós pedimos para que Deus coloque a mão lá? Aonde está o nosso papel de cristão? Se nós não se compadecemos com aqueles que estão lá morrendo, a ordem de um homem, soldado ou vai, não é, pastor? Se o soldado não for, ele é desertor, e é capaz de até o próprio exército dele matar ele. Ele tem que cumprir. E nós somos o quê? Nós não somos soldados? Qual que é a ordem que o Senhor nos deu? Que nós temos que falar a palavra dele. Nós cantamos aqui os louvores da harpa, né? Soldados somos de Jesus. Mas nós somos soldados? Ou nós somos soldados da parte administrativa? Que só fica sentado e não vai para a guerra? O Senhor quer, só que nós não temos fuzil, nós temos uma palavra que fala que a palavra é espada. É isso aqui que nós temos que pegar e sair para a rua. É isso aqui que nós temos que pegar e sair das quatro paredes, falar na nossa empresa, no colégio, na faculdade. Falar de Cristo. O Senhor está voltando e Ele quer buscar uma igreja. Não é quer, não. Desculpa a expressão. Ele vai buscar uma igreja que esteja lavada no sangue do Cordeiro. No céu não vai entrar pecado. E qual é o pecado que não vai entrar no céu? Eu não sei, pecado é pecado. Se eu pegar essa palheta aqui do irmão, que eu sei que é do irmão, e coloquei no meu bolso e levei para casa, é um pecado. Se eu entrar num banco e roubar 50 milhões, é um pecado. Tudo é pecado.
Nós temos que todo dia nos arrepender dos nossos pecados, das nossas fragilidades, da nossa incredulidade e pedir que o Senhor nos confronte todos os dias, que o Senhor nos alimente todos os dias, que o Senhor fale conosco todos os dias. Reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer que nós somos necessitados, carentes da presença do Senhor. Jesus veio para nos dar vida e nos dar vida com abundância, mas a abundância que Ele nos deu é para que nós ficássemos sem fazer nada, fazendo a nossa vontade? Ou o que nós temos que fazer? Fazer a vontade dEle, levar a palavra do Senhor, anunciar a palavra do Senhor. Nós temos costumes de fazer orações. Senhor, me usa, Senhor, me abençoa, Senhor, me leva. No domingo, na terça-feira, Senhor, me usa, Senhor, me abençoa, Senhor, me leva, fazer a tua vontade. Chega na quinta-feira, Senhor, me usa, Senhor, me abençoa, Senhor, me leva. No domingo, Senhor, me usa, me abençoa. E daí? Isso está se tornando para nós uma reza, está se tornando repetições, não é oração. O que adianta eu no culto dobrar os meus joelhos e falar: Senhor, eu quero ser teu servo, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, Senhor, eu quero te servir, Senhor, usa a minha vida. E se eu não saio da onde eu tenho que sair? O Senhor, a fé, fala que a fé é invisível, a fé não é palpável. A fé, você tem que acreditar naquilo, você tem que querer aquilo para a tua vida e deixar que Deus te conduza para aquilo. Como um dia eu conversando com uma menina, falar: mas Deus, nunca ninguém viu Deus, ninguém, né? Como é que você sabe que Deus existe? Aí eu falei para ela: como é que você sabe que o ar existe? Ela ficou meio parada assim, né? Eu falei: mas como você sabe que o ar existe? Mas por que você está perguntando? Pega o ar. Você não consegue pegar o ar. Você consegue ver o ar? Quem consegue ver o ar aqui? Ninguém consegue ver o ar. Você consegue sentir o ar? Ele tem cheiro, ele tem gosto? Não. Só que ele é necessário para que o ser humano viva. O ar, ele entra nos nossos narizes, ele entra no nosso pulmão e alimenta todas as células do nosso corpo. Assim é o Senhor. Nós não vemos, nós não conseguimos tocá-lo, mas nós sentimos ele, assim como enche o teu pulmão, você vai sentir ele aqui dentro. Assim é o Senhor. Quando nós nos entregamos para Ele, nós sentimos Ele dentro de nós. Nós sentimos vontade de voar, nós sentimos vontade de rodopiar, nós sentimos vontade de chorar, porque o Senhor, Ele nos enche, Ele nos preenche, assim como o ar, ó. Ele preenche o nosso pulmão. Agora tampa o teu nariz. Fica sem respirar um pouquinho. Você morre. É assim em nós sem o Senhor. A misericórdia dele se renova toda manhã sobre a nossa vida. A palavra fala que é por isso que nós não somos consumidos. E é assim que o Senhor está em nós, Ele está habitando em nós. Ele é um Deus de misericórdia, Ele está habitando em nós. Só que às vezes nós nem ligamos, porque nós respiramos o tempo todo. Eu estou aqui, eu estou respirando, eu não me preocupo em respirar. E o Senhor é assim. Só que um dia nós vamos parar de respirar. E o dia que nós parar de respirar, nós estamos mortos. E a Bíblia fala que aquele que não busca o Senhor já está morto. Quando Jesus chamou os discípulos: vem e me segue, vem e me segue. Aí ele chegou e chamou um lá e falou assim: vem e me segue. Falou: Senhor, espera um pouquinho, deixa eu vou ali enterrar o meu pai, se eu não me engano, meu pai. Daí o Senhor Jesus falou assim para ele: não, vem e me segue, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Aquele que não tem Jesus já está morto. Aquele que não serve a Cristo já está morto. Ele só não deitou numa cova, mas ele já está morto. Ele não tem vida. Então, irmãos, o que nós temos que entender? Que nós somos vivos e que nós somos chamados para uma obra, que nós somos vida e nós temos que levar vida. A palavra do Senhor fala que quando nós aceitamos a Cristo, do nosso interior fluirão rios de água viva. Nós temos que levar água. Água, ninguém vive sem água. E a palavra do Senhor fala que Ele é pão. Ninguém vive sem se alimentar.
A palavra do Senhor, ela completa. Então, se nós temos água em nós e se nós temos o pão, nós temos que servir a outros, para que aquelas outras pessoas tenham vida, que ninguém vive sem água e sem pão. Então, é o Senhor, Ele fala assim: aquele que beber de mim, jamais terá sede. Aquele que comer do pão, que sou eu, jamais terá fome. E quantas vezes, às vezes, nos achamos que nós estamos de... Quem vai numa churrascaria aqui, né? Vai na pizzaria, come, né? Se estufa, fala, não consigo mais nem olhar para uma bebida, não consigo mais nem olhar para a comida. Quando nós vemos dentro da igreja e só aguardamos para nós estamos dessa forma. Nós não podemos absorver só para nós. Nós temos que fazer o quê? Nós não podemos reter, nós não podemos ser represa. Nós não podemos ser uma torneira que nós fechamos quando nós queremos, não. Nós temos que ser fonte. Nós temos que deixar que de nós flua a água da vida. Flua a água da vida. O mundo está perecendo. O mundo está querendo ouvir de Jesus. Quando nós fazemos o evangelismo nas ruas, irmãos, é maravilhoso você chegar de casa em casa, entregar um panfleto numa casa, e a pessoa falou: você tem um minutinho para orar por mim? É maravilhoso, você não sabe o quanto você sente que você está sendo útil por aquele momento que você vai estar com aquela pessoa. Você encontra uma pessoa enferma assim: eu estou com essa enfermidade, vou fazer o exame e tal, mas você ora por mim? É maravilhoso, irmãos, nós sairmos e fazer a obra do Senhor. É maravilhoso você se sentir útil para a obra do Senhor. Você percebe que as pessoas, como a palavra fala, elas são uma terra seca. Se ela é uma terra seca e você é água, o que você vai fazer? Você vai encharcar aquela terra. E aquela terra, se for plantada semente, o que vai acontecer? Ela vai nascer e ela vai germinar. E ela vai crescer. E se ela crescer e der fruto, o galardão que ela vai ganhar, nós também vamos ganhar. E daí eu falo assim: o que é galardão? Toda obra que nós fizermos aqui na terra, tudo aquilo que nós fizermos de bom para o Senhor, de anunciar a palavra dEle, de buscar almas para o reino, nós vamos ter galardão. E eu sempre falo, ninguém sabe me explicar o que é galardão. É presente. Mas que presente é? Daí eu falo que eu não sei. Mas se é um presente dado pelo próprio Senhor, imagine que maravilhoso que deve ser. A Bíblia fala que nem olhos viram, né? Nem ouvidos ouviram, nada comparado é a grandeza que o Senhor tem preparado para nós. Imagina o que é uma recompensa dada pelo Senhor. Eu não sei o que é, mas deve ser algo maravilhoso. Amém? Outra coisa que eu queria comentar com os irmãos é que essa semana, não sei se vocês acompanham os noticiários, na nossa cidade teve suicídio, teve tentativa de suicídio, teve um senhor que acabou tirando a vida da esposa e depois cometeu suicídio. Isso está muito forte, isso está muito na nossa cidade, isso é uma maldição, né? Lá onde eu trabalho, tem pessoas que já pensaram, tem pessoas que já tentaram cometer suicídio. Nós como igreja, nós temos o papel, isso é papel da igreja, levar vida, é o papel da igreja, levar a palavra do Senhor, é a obrigação da igreja, não é a obrigação do pastor Paulo, obrigação da irmã Dani, não, é de toda a igreja, todos nós. O mundo, Cascavel, a nossa cidade aqui, às vezes a gente fala, eu vou fazer missão, tem que ser na África do Sul, tem que ser lá para o Nordeste. Não, na nossa cidade tem pessoas precisando, tem pessoas necessitando ouvir da palavra do Senhor. Nós temos essa obrigação de fazer isso, é papel da igreja. Às vezes nós cobramos os governantes, cobramos a prefeitura, a assistência social. Não, mas é papel da igreja. Cristo transforma, Cristo restaura, Cristo muda circunstâncias, muda a vida, muda a história, Ele dá uma nova direção. O que a palavra fala? Conversão. Conversão, eu estou indo nessa direção, eu virei para cá,
A minha vida converteu. Cristo converte, Cristo muda. É papel da igreja anunciar, é papel da igreja levar as boas obras, anunciar a palavra do Senhor. Jesus está voltando, igreja. Nós não podemos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Esse é um ditado popular, não deixe para amanhã, né? O que você pode fazer hoje? Vamos fazer hoje, na nossa família. Quantas pessoas precisam ouvir do Senhor? Nós não podemos ser covardes, nós não podemos ter medo. Se for pelo medo, eu não estava pregando aqui hoje. Se fosse pelo medo, eu não estava com o microfone na mão. Mas o Senhor fala que no céu não vai entrar os covardes. E daí? Se nós se acovardar e nós perdemos nossa salvação pela nossa covardia, pelo nosso medo. Ah, eu não sei pregar do Senhor. Fala, Jesus te ama. Jesus te chama. Jesus muda a tua história. Jesus transforma a tua história. Você não precisa pegar e saber que quantas pedras Davi tinha que ele matou Golias. Você não precisa saber quantas voltas foi dada ao redor do muro para cair o muro. Não, chega e fala de Jesus. Se você não sabe falar mais nada da Bíblia, se você não sabe nenhuma história da Bíblia, fala assim, Jesus te ama. Jesus muda a tua história. Jesus quer te salvar. Jesus tem um lugar preparado para você. Ele verteu o sangue dele na cruz do Calvário pela tua vida. Isso é o suficiente. Isso é o suficiente. É você falar isso, é você se deixar ser ousado, porque o Senhor fala que não é nós, mas Ele coloca a palavra na nossa boca de convencer. Nós não sabemos o que o Senhor quer fazer. Nós não sabemos quantos missionários o Senhor quer levantar aqui, quantos pregadores, quantos levitas o Senhor quer levantar aqui na igreja. Mas se nós não nos lançarmos, se nós continuarmos no nosso mundinho, só nos alimentando e não sendo fonte, nada muda. Nós temos que dar o primeiro passo e o Senhor nos abençoa. Amém? Glórias a Deus. Pastor. Aleluias. Eu agradeço a minha oportunidade, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus.